A aplicação do sermão é aquilo que a gente diz que faz a ponte entre o texto antigo e o ouvinte contemporâneo. Quando alguém está pregando uma mensagem e ele faz uma aplicação, ele fez uma ponte. Ele trouxe a história antiga para a vida da pessoa que ouve. Um sermão precisa ter esse interesse aplicativo. Ninguém está dando apenas um estudo, ou melhor, ninguém está fazendo uma palestra apenas explicando o que o texto significa. Quando a gente já fala o seu significado, o intento da aplicação é dizer: esse significado vale para você. Ele vale para você. Então, eu quero que você compreenda que a aplicação é o momento em que o pregador ele está trazendo a palavra antiga de maneira muito vívida para quem ouve. E como é que a graça trabalha aí? A graça desperta a gente para conectar a nossa vida a uma história que parecia distante da gente. Olha que interessante. Na própria Escritura você vê exemplos disso. Quando o apóstolo Pedro escreveu suas cartas, ele se dirigiu, principalmente na primeira carta, ele se dirigiu àqueles que eram gentios, isto é, que não faziam parte dos judeus. A maior parte dos leitores são gentios e a gente tem dicas na primeira carta para concluir isso. Essa é a opinião da grande maioria dos estudiosos de 1 Pedro. No entanto, Pedro faz questão de se apropriar de vários textos e linguagens que foram utilizadas para com Israel no Antigo Testamento. Quando fala assim, vocês são forasteiros e peregrinos, ou vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Essas são expressões que estavam no Antigo Testamento usadas em relação a Israel e são agora aplicadas aos leitores que não são israelitas, mas leitores da carta. O que Pedro está fazendo? Ele está fazendo uma aplicação. E o que a graça faz aqui? Olha que precioso. A graça ensina a gente que a história de Israel no Antigo Testamento não é a história distante de um outro povo. É a minha história. Então a aplicação, ela faz com que eu veja aquela história antiga não como a história de outro, mas como a minha história, a história do meu povo, a história do meu Deus, a história do meu Redentor. E a graça faz isso. A graça conecta você de tal forma que você se enxerga dentro do texto. E você entende que as palavras de Cristo são dirigidas diretamente para você. Eu quero dar um exemplo para terminar a minha resposta. Quando você lê o livro de Jonas, você vê lá um profeta extremamente confuso. Ele é chamado por Deus para pregar uma nação ímpia e ao invés de ele ir para lá, ele foge. Aí você diz assim, esse Jonas não é evangelista. Aí ele acaba na barriga do peixe, ora Deus o livra e aí ele finalmente vai para Nínive. E quando ele prega em Nínive, Deus o faz bem-sucedido. Os homens se arrependem, rasgam as suas vestes e clamam por misericórdia da parte de Deus. Quando a gente acha assim, a história terminou bem, aí vem o capítulo 4. Infeliz capítulo 4. Porque lá Jonas vai se mostrar murmurando contra Deus por causa de uma plantinha que morreu e ele está sofrendo do sol escaldante e ele não teve compaixão dos 120.000 que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A história de Jonas, presta atenção no que eu vou te dizer, a história de Jonas termina com uma pergunta de Deus. Deus estava conversando com Jonas, Deus falava, Jonas respondia, Deus falava, Jonas respondia, mas a última vez que Deus fala, Jonas não responde. Por quê? Porque o autor quer que a pergunta vá até você. Isto é, você é alguém que reflete a compaixão do Senhor por gente perdida? Ou você tem sido alguém que murmura por infortúnios pequenos na sua vida? Olha só o que a Escritura fez. Ela fez com que o texto antigo se dirigisse direto a você. E a aplicação faz isso. A graça de Deus faz com que eu me insira dentro da história bíblica. Eu espero que você rogue a Deus, te dê a capacidade de sempre aplicar com propriedade o texto sagrado, para que as pessoas se vejam dentro da história.